Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado. Muito obrigado. Com grande alegria que estamos aqui com vocês para estudarmos mais um pouco o ensinamento da Seiichi Onoe. Meu nome é Roberto Ukito Fujiwara, sou de São Paulo e vamos então falar de um assunto que é bastante importante dentro da nossa vida, no nosso convívio, né, com as pessoas, e principalmente um elemento bastante importante dentro dessa forma especial, né, de interagirmos com as pessoas, que é o momento da educação, o momento do educar. Então, no dia de hoje, vamos falar um pouco sobre a importância do escutar. A importância do escutar. Primeiramente, eu gostaria de trazer aqui para vocês um livro da Seiichi Onoe, que é o livro A Verdade da Vida, volume 30. A Verdade da Vida é uma coleção de 40 volumes, e o volume 30 é um volume bastante especial, porque ele traz a explicação que a Seiichi Onoe dá, a interpretação que a Seiichi Onoe realiza, e um texto muito importante, né, na história espiritual, da religião, da humanidade, que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, né, que consta na Bíblia, nos Evangelhos, principalmente no Evangelho de Lucas e Evangelho de Mateus. E aqui o volume 30 tem a interpretação desse Sermão da Montanha que foi realizado, né, que está aqui registrado no Evangelho de Mateus. E, como eu disse para vocês, né, são dois evangelhos que tratam, né, desse sermão, mas o volume 30 faz a interpretação baseada no texto do Evangelho de Mateus. Tá? E, especificamente, vamos falar do capítulo 5, versículo 7 do Evangelho de Mateus. Diz aqui, então, o versículo bíblico, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando se fala misericórdia, misericordiosos, né, nós estamos falando justamente de uma pessoa
que realiza um determinado tipo de sentimento, né? Tem uma determinada atitude para com o outro. Em outras palavras, né, quando se fala misericórdia, estamos falando da capacidade que a pessoa tem de inclinar o seu coração para o outro. Quando se fala misericórdia, é uma palavra que vem do latim, né? E quando se tem essa palavra cordes, né? Cordes, que significa justamente o coração, né? E miserere significa justamente ter compaixão, né? Então estamos falando dessa capacidade de inclinarmos o nosso ser para o outro. O que significa esse inclinar do ser para o outro, né? É uma atitude. Tá? E essa atitude justamente envolve coisas bastante importantes, e principalmente dentre essas coisas, o poder escutar o outro, poder ouvir o outro, parar para ouvir o outro. Tá? Então vamos ler um pouquinho a explicação que o Dr. Masaharu Taniguchi, o professor Masaharu Taniguchi, realiza aqui desse trecho, desse versículo bíblico. A misericórdia corresponde ao sentimento de unidade entre os seres, de que fala a Seiichi Onoe. Frequentemente, a partir da conscientização de que eu e o outro somos um, nasce em nós esse sentimento de misericórdia. Esse sentimento de misericórdia, lá na profundidade, surge. Né? Também, às vezes, nós falamos também, né, de empatia, ou podemos falar, né, que tudo isso faz parte do sentimento chamado sentimento de amor, mas esse sentimento só é possível, existe, porque lá no fundo do nosso ser existe uma consciência de que eu e o outro somos um. Quando vemos um passarinho cantando, sentimos afeição por ele. Isso acontece porque a vida do passarinho e a nossa vida são a mesma vida, e por conseguinte, as vibrações de sua vida se transmitem a nós. Então, quando a gente escuta os passarinhos felizes cantando, nós também sentimos alegria, né? Sentimos a nossa vibração, a vibração do nosso ser, ou seja, o contato da alegria que existe dentro de nós, com o contato da alegria que existe dentro do passarinho, ou falando de uma outra forma, né? A alegria do passarinho faz com que desperte, faz com que a alegria que existe em nós entre em movimento, passe a vibrar. Se a vida do passarinho e a nossa fossem separadas, com frequências vibratórias diferentes, não poderíamos sentir em nosso coração a alegria do passarinho, por mais que o fitássemos. Entretanto, a melodia alegre do passarinho repercute em nós, encontra ressonância em nosso coração, porque a vida que vibra no passarinho é a mesma que palpita em nós. Aqui já tem uma reflexão bastante importante, né? Que justamente vem na próxima frase. Em outras palavras, aquilo que existe em nossa mente existe também no interior do passarinho, e é por isso que podemos senti-lo. Assim, quando o passarinho está triste, quem o observa fica tristonho também. E quando o passarinho está alegre, quem o observa também sente alegria. É muito importante, muito interessante, né, nós entendemos esse fato, porque estamos falando de alguém que consegue escutar, né, a vibração, né, o canto dos pássaros, e com isso consegue ser tocado por esse canto. Aqui nós estamos falando justamente da capacidade da vida poder atingir a outra vida, poder afetar a outra vida, poder envolver a outra vida. Mas para isso, essa pessoa precisa estar aberta, ela precisa permitir ser tocada, ela precisa permitir ser amada, precisa permitir ser afetada, né, por essa alegria. E por que eu digo a importância dessa reflexão? Porque vivemos num momento, no mundo de hoje, talvez, em que estamos muito assustados, né? Porque da mesma forma que se avançam as tecnologias, né? As tecnologias parece que aumentam a capacidade comunicativa do ser humano. Se nós formos pensar profundamente, será que realmente as pessoas estão se comunicando? Ou será que o que está acontecendo é apenas uma fala unilateral? Ou seja, será que as pessoas estão falando muito, mas pouco abertas à capacidade de
ouvir. E às vezes até pior, né? As pessoas usam a tática do ouvir para poder falar mais, né? Em outras palavras, deixa eu entender que o outro está querendo dizer, deixa eu entender o sentimento do outro, deixa eu entender as necessidades do outro, para eu poder, né, não oferecer algo para essa pessoa, oferecer algo para essa pessoa poder ser mais feliz ou minorar o seu sofrimento. Às vezes o objetivo é para eu poder oferecer algo, para que com esse oferecer eu possa obter algo maior. Enfim, nós estamos falando daquele velho desafio humano, né, da capacidade de amar verdadeiramente o outro. Então, quando nós falamos, né, de misericórdia, estamos falando justamente dessa capacidade de poder ouvir o sofrimento do outro. Estamos falando de uma genuína atitude de amor. E é muito interessante porque quando nós falamos de amor, a humanidade sempre possui dentro de si, veio possuindo e possui dentro de si esse atributo divino, que é o amor. Na Seitonê nós aprendemos que todos somos filhos de Deus. Né? E dizer que ser filho de Deus significa que a nossa vida é a própria vida de Deus. E a vida de Deus possui, né, não só a vida em abundância. A vida de Deus possui a sabedoria e possui o amor como atributos. A história da evolução espiritual da humanidade é a história justamente do ser humano entrar em contato com esse amor e poder viver esse amor intensamente. E é uma coisa assim surpreendente, né? Que quando nós somos crianças, né, esse amor ele transborda de uma forma mais intensa nas relações humanas, né? A criança para com seus pais, a criança para com as pessoas de um modo geral, elas transbordam essa afetividade, esse amor, esse carinho, né? Mostrando que nas fases iniciais da vida humana o amor é bastante presente. A questão é a vida adulta, né? A vida madura, como nós podemos dizer. O que é esse amadurecer? Será que é amadurecer no amor? Ou será que é o soterramento? Né? Será que é cada vez mais o encobrir ou se distanciar desse sentimento que a criança possuía? Por isso, não é à toa, né, que o próprio Evangelho traz várias passagens e que Jesus fala da importância de sermos como as crianças. E a capacidade da criança se aproximar de Deus, das coisas divinas, porque eles justamente conseguem ter contato, né, com esse amor. Apesar de que o próprio contato com o amor precisa ser, é algo que precisa ser aprimorado, algo que precisa evoluir ao longo do tempo. O amadurecer verdadeiramente do ser humano é amadurecer no amor. Porque nós sabemos que nos primeiros anos de vida, o nosso amor é muito dependente do outro. Então é um amor muito de receber, é um amor muito do tipo, eu preciso de você, né? Preciso do seu cuidado, senão eu não consigo sobreviver. Porque a criança é assim, o bebê é assim. Mas à medida que nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, essa nossa relação com o outro deixa de ser uma relação, né, de dependência, uma relação só apenas no polo do receber o amor, mas passamos a descobrir a importância do amar. E aí tem um outro nível do amor, a Seitonê nos ensina. O primeiro nível é um amor mais voltado para si, por isso nós chamamos de egocêntrico. O segundo tipo de amor é o amor que troca, o amor que negocia. Né? Em troca do seu amor, eu ofereço o amor. Eu amo para poder receber amor. Eu amo porque você me ama. É um outro tipo de amor que começa a surgir. Tá? E isso é bastante importante, né? Principalmente para a estabilidade emocional também da criança em alguns momentos. Né? Momento, por exemplo, de tirar a fralda, tirar a chupeta. Né? Geralmente a gente faz esse tipo de, eu não digo barganha, né? Mas a gente faz essa colocação. Olha, você vai abrir mão disso, mas você vai receber o amor em troca. Pode abrir mão disso, que você não vai precisar mais dele. Né? Então, não é de todo negativo quando se fala amor de troca. Tá? Mas, se ficarmos apenas nisso, nós com certeza não estamos ainda evoluindo, não estamos ainda galgando níveis mais elevados da nossa capacidade infinita de amar. E aí surge aquele amor, né,
que é o amor sem receber nada em troca, amor que doa, amor que oferece, é um amor incondicional, ou seja, que não estabelece condições para que esse amor exista, até chegar no níveis mais profundos de amor. Por exemplo, mais uma vez citando aqui o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Jesus disse: amai os vossos inimigos, né? Que é o momento que a gente atinge aquele nível mais profundo do amor. Atingimos aquele mundo em que não existe mais o eu e o outro, o eu que é atingido, o outro que nos atinge, porque passamos a viver a convicção, a conscientização de que eu e o outro somos um. Sobre esse amor, os degraus do amor, o que é o amor verdadeiro, recomendo também a leitura de outro livro, que é A Verdade em Orações. Aqui nesse livro, A Verdade em Orações, tem várias orações, né, que falam sobre o amor, e trago aqui para vocês, hoje, a oração para concretizar o paraíso de amor. E aqui tem justamente algo importante, né? Concretizar o paraíso de amor. Porque muitos devem estar pensando: mas no mundo de hoje nós precisamos nos defender, nós precisamos aprender a desconfiar do outro. E como todos nós sabemos, cada vez mais a humanidade vive uma situação em que o outro ameaça. Vivemos momentos, né, que nós enxergamos no outro justamente uma ameaça à nossa sobrevivência. Aí eu pergunto a vocês, né, quando nós falamos em estabelecer na face da Terra o paraíso, né, de amor mútuo e cooperação, o reino dos céus de amor mútuo e cooperação, ou paraíso terrestre, né, como muitos dizem, será que estamos falando deste mundo? Será que o mundo ideal é esse mundo em que nós precisamos viver com medo e precisamos cada vez mais nos armar para poder enfrentar o mundo, enfrentar os nossos inimigos, viver um mundo rodeado de inimigo? Com certeza, quando nós vivemos num mundo rodeado de algo que pode nos fazer mal, nós não somos felizes. Nós não estamos vivendo no paraíso. Pelo contrário, acredito que isso seja o inferno. Então, quando nós pensamos como nós podemos construir um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo diferente daquele mundo que nós recebemos, pensamos justamente nisso, que talvez neste momento seja uma utopia. Quando se fala utopia, é algo que não tem lugar, utopos, né? Algo que não tem lugar ainda, talvez, nesse plano do visível, esse plano do material, mas que já existe em outro lugar. Esse outro lugar nós chamamos de reino de Deus, reino dos céus, o reino da imagem verdadeira, o mundo da imagem verdadeira. Então, como nós podemos trazer esse mundo da imagem verdadeira aqui na face da Terra? Ou falando em prática, falando de modo bastante prático, né? De que forma nós podemos construir um mundo diferente desse que nós vivemos? E essa foi uma das tarefas principais das religiões que existiram na humanidade, que existem na humanidade. Se nós pegarmos aqui alguns exemplos, né? Pegue, por exemplo, o cristianismo. Né? O cristianismo é um ensinamento que, desde o início, prega o amor. Não pensem vocês, né? Que naquela época que o cristianismo começou a ser pregado, o mundo vivia, né? Era um mundo cheio de pessoas repletas de amor, um mundo tranquilo, né? Aquela época do Império Romano. Né? Acredito que talvez houvessem, sim, muitas pessoas maravilhosas também naquela época. Mas nós sabemos que era um período um pouquinho mais difícil, né? Comparado com os tempos de hoje. Tá? Não só tecnologicamente, né? Não só em termos de abundância material, mas os relacionamentos. Né? Estávamos cercados, né? O pessoal do Império Romano estava cercado de inimigos, vamos dizer assim. Mas eu fico imaginando, né? Como que nessa humanidade, desde muito, muito, muito cedo, já vieram esses ensinamentos que pregavam o amor, pregam a importância do amor. Se a humanidade fosse, na sua essência, né, seres, se as pessoas fossem seres incivilizáveis, né, se a hostilidade, a agressão, a agressividade, a maldade fosse a essência, o coração humano, esse tipo de ensinamento não teria brotado. Mas se nós formos observar, né, aqui justamente nós vivemos essa civilização em que as pessoas encontram refúgio, encontram a paz, encontram a plenitude dentro desse ensinamento de amor.
Por outro lado, se nós pegarmos também no Oriente, né, apesar de que o cristianismo também nasceu no Oriente, né, se nós formos pensar em termos de mundo ocidental, mundo oriental, mas lá no Oriente, um pouquinho mais para o Oriente, né, na Índia, surgiu o budismo. Né? O budismo é uma religião que prega a transitoriedade, fala da impermanência, fala, né, das questões ligadas ao sofrimento, mas fala da libertação e da iluminação, e dentro desse caminho da iluminação e da libertação aparece também a misericórdia. Aparece a compaixão, a misericórdia como um elemento fundamental. Então, dentro da evolução da humanidade, nós podemos perceber que a busca de um mundo melhor sempre se traduziu, né, na prática e na vivência do amor. Tá? E, no caso do cristianismo, culmina, né, com aquela carta, a famosa carta, né, que Paulo, apóstolo, escreveu para o povo de Corinto, né, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 13, que fala do amor. Que fala que das 3 coisas que existem, que são muito importantes, a fé, a esperança e o amor, com certeza o amor é a maior delas. E então tem essa oração para concretizar o paraíso de amor, que justamente nos recoloca, né, o que é o amor verdadeiro, né, o que é esse amor que a Seitione prega, que é o amor de Deus. Então eu vou ler aqui o trecho desta oração. Sou filho de Deus. Deus é amor desinteresseiro. Logo dentro de mim aloja-se o amor desinteresseiro de Deus. Ou melhor, o próprio amor desinteresseiro de Deus é a minha imagem verdadeira, é a minha vida, é a minha essência. Por isso, se eu não manifestar o amor de Deus no meu cotidiano, a minha vida não estará vivendo, a minha essência não estará vivendo. Então, quando eu vivo amor, eu vivo a minha vida da forma mais bem vivida, vivida intensamente. Porque de essência, olha como diz o próprio nome, né? O meu coração está envolvido aí. Eu não estou vivendo a vida apenas de pele, né? Apenas na sua externalidade. Estou vivendo a vida naquilo que existe de mais nuclear, né? Naquilo que está na sua essência. Mesmo que eu pregue a verdade com grande eloquência, esse trecho aqui, com certeza, faz alusão, né? Ela se refere à carta de Paulo aos Coríntios, né? Mesmo que eu pregue a verdade com grande eloquência, se não existir amor por trás das palavras que pronuncio, ou se não houver amor no meu cotidiano, minha vida será como a de um morto. Aí vem um pedaço bastante interessante. O amor vem de Deus e torna-se um lubrificante que suaviza o mundo e a relação entre todas as pessoas. Então aqui está a chave, né? Se esse mundo ainda é um mundo de conflitos, de dor e sofrimentos oriundos desses conflitos que não se resolvem, mas que resultam em mais sofrimento, é como se fosse aquela coisa que não desliza, aquela engrenagem seca que cria só atrito. Nós precisamos colocar o lubrificante que suaviza o mundo e a relação entre as pessoas. Esse lubrificante é justamente o amor. Então, como eu disse para vocês, se antes, muito antes, a humanidade vivia apenas guerras e conquistas, né, e se a humanidade conseguiu chegar a um certo grau de avanço, podemos chamar de avanço civilizatório, né, é porque se vive esse amor entre as pessoas. Então, aqui é importante nós não confundirmos, né, avanço civilizatório com a história da civilização ocidental, né, ou essa civilização que nós conhecemos, né, do nosso dia a dia. Tá? Existem culturas, existem civilizações que às vezes aos nossos olhos, né, as pessoas falam assim, essas culturas são mais primitivas, né, entre aspas, né, são selvagens, como dizem as pessoas, mas é apenas, né, um mero conceito até etnocentrista, né? Nós estamos falando a partir do nosso ponto de vista. Que tem certos povos, muitos povos, né, originários, tá, que, na verdade, vivem esse amor entre as pessoas e vivem esse amor em relação com o mundo e com a natureza. Aqui é bem importante nós observarmos, né? Então, longe de nós falarmos que a evolução humana se encontra apenas na nossa civilização.
né? Encontra em todas as civilizações e vamos vivificar o que existe de maravilhoso em cada civilização e aprender uns com os outros, né? Se as pessoas se relacionarem sem o amor no coração, certamente surgirão atritos, conflitos e choques, e eles se perpetuam. O conflito em si não é ruim, né? No sentido... o conflito, o choque, né, na verdade, faz com que as pessoas deem polimento, traz reflexões e traz avanços, né? Mas para isso acontecer, né, para que aconteça justamente essa, não a solução do conflito em si, mas essa superação do conflito para um outro nível de relacionamento, precisa haver aqui a ação do amor, tá? Não a ação do medo. Você sabe que o medo cessa conflitos também. É só ameaçar todo mundo, né, de ir para a prisão, ameaçar os seus filhos, ou ameaçar os alunos, né, de, olha, vocês vão tudo para o castigo se vocês continuarem brigando, que as pessoas param de brigar, né? É só baixar a polícia que, às vezes, uma confusão pode cessar. Né? Mas não é necessariamente uma superação, né, de um estado de conflito, né? Elas ferir-se-ão, destruir-se-ão mutuamente, e as infelicidades suceder-se-ão uma após a outra. O amor suaviza o coração e as atitudes de todas as pessoas e elimina todos os atritos, choques e conflitos. Quando há amor por trás dos meus atos, este vivificam a mim e as demais pessoas. O amor dá lindo colorido à vida, dá encanto à vida, torna o mundo um lugar agradável de se viver e traz sentido à vida. Por isso, procuro sempre colorir a vida com amor e tendo como princípio de vida a amabilidade. Faço tudo com polidez e amor. Quando realizo tudo com amabilidade, brota no meu coração a alegria de viver. O amor não só proporciona alegria e razão de viver a todos com quem me relaciono, então o amor leva alegria para as pessoas, com certeza, torna a vida das pessoas melhor, né? Faz com que as pessoas sejam felizes, mas como também traz alegria à minha alma, faz progredir a minha alma. E olha que interessante esse pedaço também, né? Possibilita a expansão da vida, que se aloja em mim e me permite concretizar neste mundo fenomênico a minha imagem verdadeira, perfeita de Filho de Deus. Expansão da vida, né? Às vezes o pessoal acha que expandir a vida é expandir propriedade, expandir terreno, expandir território, mas aqui fala da verdadeira expansão. Tá? E dentre esses atos de amor, né, o amor que nós podemos oferecer, com certeza, existe o amor chamado misericórdia, que é o amor de querer minorar o sofrimento do outro, como nós falamos aqui. E esse amor tem várias facetas, né? Esse amor pode ser entendido sobre vários aspectos. Né? Ou, falando em outras palavras também, talvez alguém pergunte, o que eu posso fazer, então, para manifestar o amor nos meus relacionamentos? E, para isso, trago um outro livro, um livro do professor Seiichi Taniguchi, Reflexões sobre a Vida. Né? E aqui nesse livro, Reflexões sobre a Vida, página 98, tem um item que tem como título O Precioso Ato de Ouvir. O Precioso Ato de Ouvir. Há pessoas que são malquistas apesar de saberem falar muito bem, terem boa formação intelectual e possuírem muito dinheiro. A razão disso está no fato dessas pessoas só se preocuparem em fazer o outro aceitar suas ideias à força, carecendo do sentimento de amor de ouvir serenamente o outro. Eu lembro uma vez que estava fazendo um estudo, né, com os casais, falando sobre a importância do casal não perder o respeito, apesar da intimidade. A intimidade é importante, mas a intimidade não podia resultar na perda do respeito. Né? Aí um senhor que estava lá levantou e falou, né, uma coisa que é bastante importante. Né? A gente falou assim, na verdade o casal precisa dialogar mais. E concordei profundamente com aquilo que essa pessoa estava dizendo. Precisa dialogar mais, o diálogo que é importante, mas aí depois a pessoa ficou, né, alguns minutos falando, a esposa dele estava do lado dele, né, e a esposa não falava nada. E ele continuava falando, e ele ficava falando, né, eu falo sempre para minha esposa, eu falo sempre para minha esposa, eu falo sempre para minha esposa. Né. Aí fiquei pensando, né, que bom, né, que
Essa esposa tem um marido que fala coisas boas, né? Mas a questão é essa, né? Será que às vezes a gente fala da importância do diálogo, mas será que não está virando um monólogo isso? Nossa, hoje nós vamos dialogar, hoje nós vamos conversar, né? Famoso DR, vamos discutir a relação. Por que as pessoas fogem de discutir a relação? Porque discutir a relação, às vezes, se torna um momento de eu poder desabafar e fazer as minhas reivindicações. Eu quero hoje falar. Eu quero hoje falar muito, pôr para fora tudo aquilo que eu sinto. Isso, por si só, com certeza, não é ruim também. É importante você poder falar. Né? E poder ter essa transparência ao falar dentro da sua intimidade conjugal, familiar, é bastante importante. Mas isso é apenas metade. Né? Metade do ato do diálogo. O diálogo que envolve, né, quando fala diálogo, né, estamos falando de duas partes, tem uma outra parte também que deseja falar. Mas se os dois não param de falar, ou quando o outro fala mais alto, é igual você tentar conversar com alguém, né, no meio de um sambão, né, no meio de um vaneirão, no meio de um rave, né, que o som está alto e você fala, mas ninguém te escuta, que aquele som se impõe. Então tem muitas esposas, tem muitos maridos, né, tipo rave, sabe? Tipo pancadão, né, que é aquele barulho que faz, mas não tem aquela abertura para ouvir o outro. Então nós precisamos justamente começar a exercitar a capacidade de ouvir. Que o diálogo seja não um momento de você falar do que você precisa falar, mas acima de tudo, o diálogo começa e se consolida como ato de amor quando você se propõe. Estou aqui para ouvir o que você tem a dizer. E esse diálogo é o diálogo que precisa acontecer em todas as esferas, né, em todos os relacionamentos humanos. Uma sala de aula, esse diálogo é bastante importante. Uma coisa é a professora chegar e passar o sermão. Né? Outra coisa é a professora parar para ouvir os alunos, ouvir os estudantes. Do outro lado, os estudantes também vão falar bastante. Mas ao ver a atitude do outro em ouvir, eles também aprenderão essa atitude de ouvir. Ouvir o que os pais têm a dizer, ouvir o que o professor tem a dizer. Tá? E quando ouvem o outro lado, aí se cria a compreensão, se cria o primeiro passo para uma cooperação. Se poder falar é bastante importante, mas o poder ser escutado é muito importante. Tá? Dentro de uma empresa também. Né? O pessoal faz lá reuniões e reuniões. Vamos aqui conversar para resolver os problemas. Né? Vamos nos reunir. Aí as pessoas falam. Aí a chefia chega com uma bela de uma justificativa e não escuta o que as pessoas têm a dizer, ou não se preocupam em entender o que as pessoas, os colaboradores, os funcionários estão dizendo. Moral da história, o que vai acontecer com isso? O resultado disso é que na próxima reunião as pessoas não vão mais abrir a boca. E a pior coisa é quando o pessoal chega nesse nível, né? O que adianta falar? O outro não escuta. E aí que começam todos os desencontros. Então, dentro do relacionamento humano, né, nós precisamos tomar muito cuidado com essas barreiras que nós acabamos levantando, que faz com que a comunicação não se torne realmente efetiva. Tá? Comunicação, como diz o próprio nome, né, é estabelecer uma comunicação entre duas pessoas, ou comunicar, né, que na verdade significa ligar, unir. Você cria uma união, você cria uma ligação. Quando você cria uma barreira, deixa de existir aí uma comunicação. Tá? Comunicação é uma religião, né, religado com o outro. Então, que barreira será essa que foi levantada? E a Seitonê nos explica uma coisa muito interessante. A principal barreira que nos aparta da nossa comunicação com Deus é o egoísmo, é o ego. Da mesma forma, a barreira que colocamos, que faz com que eu não me sinta mais um com o outro, é o ego. É quando nós ficamos na defensiva, achando que o outro ou não tem nada a acrescentar, ou que o outro nos ameaça. Tá? Então diz aqui o texto, só de ouvir o outro com amor, o que o outro diz, ele já ficará agradecido a você, o considerará um bom interlocutor,
e pessoa muito amorosa. Kanzeon Bosatsu, ou seja, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo, né? Que é a divindade que representa a misericórdia. Né? Kanzeon significa aquele que reflete os sons, escuta, contempla os sons, ou seja, ouve tudo que as pessoas dizem. Então diz o texto. Transforma-se em uma das 33 imagens de acordo com o que dizem essas pessoas e as salva. Né? Então, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo, ou seja, a ação da misericórdia de Deus no universo, ela parte do ouvir, escutar o clamor, escutar as angústias, para daí poder oferecer a resposta, oferecer a solução. Se você se esforçar em ouvir de fato o outro, conseguirá salvar as pessoas com a virtude desse Bodhisattva que reflete os sons do mundo, que você vai estar vivendo a própria força, próprio atributo do amor, né, da misericórdia. Não é fácil ouvir o outro se não possui amor. Quem não possui amor não consegue ouvir verdadeiramente o que o outro diz. Para conseguirmos ouvir de fato o que o outro diz, precisamos unir o nosso coração ao dele. Entretanto, de nada adiantará nos tornarmos perfeitamente iguais a ele e nos rebaixarmos ao mesmo nível dele. Isso porque, igualando-nos totalmente a ele, o outro estará apenas falando sozinho e não sendo ouvido por alguém. Então aqui o professor Seiichi Taniguchi fala uma coisa bem interessante, né? Que se ouvir o outro, né, você também ouvir, mas também oferecer aquilo que você possui, né, dentro dessa circulação da comunicação. E como nós podemos salvar as pessoas no rio da vida? Contemplando firmemente a perfeição da imagem verdadeira do outro. Isso aqui é uma prática da Seiichi-no-e. Quando o outro estiver falando, não deixe de mentalizar. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você não é meu inimigo, você não é a pessoa que vem me prejudicar. No fundo, nós somos um perante Deus, porque somos a mesma vida de Deus. Tá? Se conseguirmos ver apenas a imagem fenomênica de outro e nos compadecermos dele, não estaremos ouvindo com atenção o que ele fala, e sim apenas escutando. E mesmo que ouçamos atentamente as palavras ditas por ele, só quando reverenciarmos do fundo do coração a imagem verdadeira dele é que nosso amor conseguirá vivificá-lo e elevá-lo. Tá? Esse livro é bastante interessante porque no prefácio, o professor Seiichi Taniguchi diz assim: gosto acima de tudo dos seres humanos, mas os seres humanos parecem muitas vezes vis e tolos. Mesmo assim, penso que o interior deles, a sua essência, é maravilhoso. À medida que passa o tempo, essa certeza vem intensificando-se cada vez mais. Por isso, não consigo conter a alegria de ter nascido neste mundo, de viver como um ser humano, de observar os homens e escrever sobre eles. Mesmo que pareça um malfeitor ou fraco, na realidade, todos os homens possuem algo maravilhoso. Mas esse tesouro que todos possuem indubitavelmente está oculto em algum lugar. Então, é bem interessante, né? Porque no mundo em que as pessoas estão cada vez mais desconfiadas, cada vez mais... Muita gente fala, estou decepcionado com o ser humano, né? O professor Seiichi Taniguchi traz essa mensagem, né? Dizendo que, às vezes, os seres humanos parecem mesmo tolos, né? Mas não podemos desistir. Pelo contrário, precisamos acreditar firmemente na imagem verdadeira que existe nas pessoas. Comunicar também, se você pegar o dicionário, traz como significado transmitir, difundir, mas, acima de tudo, estabelecer entendimento, conversação, convívio. Então, é estabelecer esse convívio, né, é que a comunicação permite. Tem um texto muito famoso, né, já um pouco antigo em termos cronológicos, mas muito atual sempre em termos de conteúdo, famoso, que vem justamente falar, né, sobre essa questão levantada aqui pelo professor Seiichi Taniguchi, que é um texto de 1952, um dos textos famosos, né, daquela revista de administração da Escola de Administração da Harvard, né, o Harvard Business Review, e lá diz esse texto de 1952 de um famoso psicólogo, né, o Carl Rogers, e também de uma outra pessoa chamada Hecklisberger. Tá? Esse texto tem como título Barreiras e Portões para a Comunicação. Né?
de que forma que levantamos barreiras e que forma que nós podemos abrir as portas para que a comunicação aconteça. E traz aqui algumas dicas importantes. Por que nós criamos barreiras ao conversar na nossa comunicação? Então, nós já estudamos isso aqui nos textos da Seichonoye. A barreira surge, diz o Carl Rogers, porque nós escutamos o outro, e ao escutarmos, nós não estamos ouvindo o que o outro está querendo dizer, mas passamos a automaticamente julgar o que o outro está dizendo. Começamos a julgar. É só o outro abrir a boca e você começa a falar assim, olha, já vai falar bobagem. Ele só fala bobagem, ela só fala bobagem, ela não sabe o que está falando, então é só bobagem, né? Vai ser justificativa, vai mentir. Então a gente começa a julgar o que o outro está dizendo. Tá? E talvez, no início, até surja, né, um rio de água suja, quando nós começamos um diálogo onde não havia diálogo antes. Mas precisamos deixar essa água suja fluir. Porém, a solução para isso, né, em vez de nós criarmos essa barreira, de ficarmos julgando, nós precisamos aprender a ouvir compreendendo. O que é ouvir compreendendo? Ouvir e colocar-se no lugar do outro. É aqui que misericórdia, empatia e amor, né, se torna um conceito interligado, que na verdade são formas diferentes, né, de falar sobre esse amor que é o amor de Deus. Tá? E por que às vezes nós criamos esses julgamentos? Né? Por que às vezes nós não conseguimos ouvir as pessoas? Então tem aqui algumas coisas para nós refletirmos. Às vezes nós não ouvimos as pessoas porque nós temos medo, falta coragem. Que medo é esse? Esse medo vem do ego. O ego é uma muralha que nós levantamos, né, ao nosso redor para nos protegermos do outro, porque nos sentimos ameaçados. E uma das ameaças que a comunicação traz é nós mudarmos de opinião. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não quero saber, não quero saber, não quero saber, não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir. E muitas das vezes ela fala isso porque ela sabe que se ela ouvir do outro, ela vai mudar de opinião e vai precisar mudar os seus conceitos e mudar todas as suas crenças em que se baseou por toda a sua vida. Né? Isso vira a pessoa de cabeça para baixo. E uma pessoa que não tem estrutura, vamos dizer assim, essa identidade, né? Essa compreensão de si mesmo mais aprofundada, ela tem muito medo disso. Tem medo de mudar de opinião. Então já não escuta o outro. Tá? Então, geralmente, as pessoas mais cabeças duras são as pessoas que mais têm medo. Né? Medo da vida e medo do outro. Outra coisa que dificulta, as emoções intensificadas. Então, conversas difíceis, né? Quando a coisa começa a criar uma escalada que gera uma surdez e cria apenas... a pessoa vai se armando, nós precisamos dar uma pausa. Tá? Para se desarmar, para baixar a tensão, para retomarmos. Porque a emoção intensificada aumenta as barreiras. Outro ponto que nós colocamos também, existem as chamadas diferenças culturais. E essas diferenças culturais aparecem de várias formas, né? Não só em termos de cultura geral, mas também nas chamadas, vamos chamar assim, de microculturas. Ou seja, cada um é um universo. E quem diz que as pessoas usam as palavras da mesma forma? Ou quem diz, né, que para as pessoas palavras significam as mesmas coisas? Eu sempre conto a história, né, de uma pessoa que eu conheci, que chamava as pessoas de traste, né? O traste. Né? Eu achava aquilo uma violência muito estranha. E um dia eu falei assim, mas por que você fala assim de uma forma tão violenta? E ela disse, não, eu só chamo de traste as pessoas quem eu realmente gosto. Aí, enfim, independente de qualquer discussão em torno disso, isso é uma prova, né, de que as pessoas utilizam palavras e nem sempre as palavras significam as mesmas coisas para um e para outro. Tá? Então, no mundo de hoje, em que as pessoas se ofendem com facilidade, tem muito disso, né? Porque às vezes dentro de um contexto a gente usa a palavra, mas dentro do outro aquilo é agressivo. Como que eu posso desmontar isso? Não é falando para o outro que o outro está errado, que não está entendendo, mas eu entender o que o outro sente ouvindo aquela palavra, para usar as palavras mais adequadas para que a comunicação aconteça sem ruído. Tá? E uma coisa que atrapalha muito, né, é quando o objetivo é convencer o outro de que o outro está errado.
fazer com que o outro se submeta ao meu ponto de vista. Isso já é um pressuposto que já começa com uma barreira. Então, precisamos aprender a agir, primeiro, se colocando no lugar do outro, para escutar o que o outro está escutando e de que forma o outro está escutando e está sentindo. Isso é a própria ação, né? A própria mente do Bodhisattva que reflete os sons do mundo, que se adequa ao tempo, lugar e às circunstâncias. Tá? E lembremos, né, que todas as interações humanas não são racionais, né, apenas. Tá? Todas as interações humanas carregam também emoções, carregam sentimentos. Então, cuidemos das nossas palavras, né, para podermos justamente transmitir não só a ideia correta, mas transmitir o sentimento correto. Se você não quer agredir o outro, para que usar palavras que agridem o outro? Mas, para entender que certas palavras agridem o outro, passemos então a buscar a entender quem é esse outro. Isso faz com que cada vez mais nós nos enriqueçamos. Tá? Abrir mão dos seus pontos de vista não significa você se empobrecer. Essa é a ideia do ego. Né? Se eu mudar de ideia, que vai ser de mim? Isso é o ego que fala. Tá? Porque quando você aprende novos pontos de vista, o que está acontecendo é que você está se enriquecendo. Então, se existe muita pobreza no mundo de hoje, no relacionamento humano, ou se ainda existe pobreza no mundo de hoje, vamos começar novamente a tornar esse espaço, né, esse momento, esse encontro entre os seres, né, não só entre o ser humano e o outro, mas também entre o ser humano e os passarinhos, né, os pássaros e toda a natureza, um momento de enriquecimento. Portanto, vamos utilizar, né, nossos 5 sentidos e no dia de hoje, né, utilizar o nosso ouvir, nosso escutar, para podermos cada vez mais escutar o outro. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, e assim encerro aqui o nosso estudo. Muito obrigado. 2023 é o grande marco do retorno total dos seminários nas academias de treinamento espiritual da Seicho Noye. E nossa tradição em viver momentos especiais de orações, palestras, atividades e muito aprendizado durante o feriado de Carnaval está de volta. Você não vai perder a oportunidade histórica de estar conosco nesses dias mágicos e transformadores ao participar do Seminário Geral de Treinamento Espiritual com Oferenda de Trabalho, Seminário de Carnaval. De 18 a 21 de fevereiro de 2023, nas 7 academias de treinamento espiritual da Seicho Noye. Santa Tecla, Rio Grande do Sul, Santa Fé, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Amazônia, Curitiba, Paraná e Ibiúna, São Paulo. Venha viver momentos que vão conduzir você a sentir o verdadeiro ânimo de ser filho de Deus e seguir adiante com fé, coragem e uma nova visão sobre a vida. Para informações e inscrições, entre em contato com o Departamento de Seminários pelo WhatsApp 11 50 14 22 17 ou por e-mail seminarios@sni.org.br. Reserve seu tempo. Cuide de você. Muito obrigado. O maior evento espiritual da Seicho Noye do Brasil será realizado no dia 16 de abril de 2023, quando manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos. Nesta data, teremos a oportunidade de participar presencialmente da 67ª festividade do Santuário Roso do Brasil e, na sequência, da cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, que em 2023 será realizada pelo 39º ano seguido. Venha pessoalmente renovar os seus laços de gratidão. Cada alma e família consagrada na festividade passa a receber 5 orações diárias com a leitura das 3 sutras sagradas e dos 2 cantos em louvor,
efetuadas por oficiantes nos 365 dias do ano. Caso não possa participar, envie com antecedência seus registros e assista à transmissão virtual ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir das 8h30, diretamente da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna. Para sua comodidade, você tem à disposição algumas opções para efetuar as inscrições. Você pode ir até a sede da Seichonoye mais próxima para preencher de próprio punho. Também pode preparar a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 22 46. Acessando a página da festividade do Santuário Roso dentro do portal da Seichonoye do Brasil, sni.org.br, você encontra mais informações sobre o significado deste evento e de como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do Reino de Deus. Participe, vá até o santuário presencialmente ou envie os nomes e assista à transmissão da cerimônia principal ao vivo, orando em conjunto com milhares de pessoas de todo o Brasil e também do mundo. 67ª Festividade do Santuário Roso do Brasil e 39ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 16 de abril de 2023, presencialmente na Academia de Ibiúna, ou ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube a partir das 8h30. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário. Muito obrigado!